perfeito isso. Não. 30 segundos. Boa noite, pessoal. Nossa, que bom. Tô vendo gente que fazia tempo que eu não via. Que bom, tô feliz. Pessoal online que nos acompanha, nossa boa noite, nossa gratidão por nos acompanhar toda quarta-feira. Antes da gente começar, uns recados básicos. A casa tem várias atividades. O pessoal que está começando agora e tem vontade de participar, é só procurar uma das meninas que está com a blusinha ali do SEAC. Tem a Olga, tem a Carminha, tem a Geni. Todos os pessoal aí do coral pode pedir para eles que eles encaixam vocês, viu? Na segunda tem estudo, na terça tem estudo, na quarta tem o passe, na quinta tem a desobsessão, na sexta às vezes tem alguma atividade. E a nossa casa também oferece alguns trabalhos no sábado com criança, quem gosta, tem vontade. Tem a sopa também na sexta, quem quiser doar, qualquer coisa a gente aceita. Aí no fundo na entrada aí tem uma gôndola. Quem quiser vir trazer qualquer coisa de doação, óleo, arroz, o que a gente usa, tem até uma lista lá, né? Pode trazer, a gente fica feliz e é muito bem-vindo, tá? A gente gosta muito. Então, antes da gente começar o tema de hoje, vamos dar uma relaxada de 2 minutos. Fechem os olhos. Esse momento único que nós estamos aqui reunidos em plena quarta-feira, agradecendo a Jesus, aos mestres espirituais que nos acompanham, que preparam esta casa para nos receber. Vocês são muito felizes e abençoados por estar aqui nesse momento. Ao invés de estar na casa de vocês, vocês estão aqui aprendendo um pouquinho junto com a gente. Então, que Jesus nos abençoe, que essa noite seja abençoada para todos nós que estamos aqui, que veio buscar alguma coisa e que eu possa passar para vocês o que eu pretendo passar. Que assim seja. O tema, eu coloquei assim, como ser um bom espírita. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu vou na casa espírita, eu escuto a palestra, eu ajudo com coisas materiais, eu estudo, eu sou um bom espírita. Mas será que realmente nós somos bom espírita? Eu acho que eu ainda não sou. Eu acho que eu estou tentando ser um bom espírita. Mas ainda não cheguei lá como deveria ser. Então eu fui estudar e elenquei 5 passos para a gente treinar, pelo menos para a gente alcançar, para ser um bom espírito. No capítulo 17, no livro do Evangelho, do Espiritismo, fala assim, sedes perfeito. O capítulo 17 fala isso, sedes perfeito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírito. É uma luta diária. Todos os dias é você brigando com você. Por isso que eu sempre falo, quem é o seu maior inimigo? Você mesmo. Eu sou o meu maior inimigo, porque todos os dias eu tenho que lutar contra as minhas mazelas, contra as minhas imperfeições. Nós sabemos que a Terra é uma penitenciária, a Terra é uma espécie de prisão. Aqui não tem vítimas, aqui tem culpados, nós somos todos imperfeitos. Não dá para mim apontar o dedo para alguém, porque se eu apontar o dedo para alguém, esse dedo está apontando para mim. Então aqui não tem santos, como eu sempre falo. Aqui é uma luta diária. Todos os dias eu tenho que estar lutando contra mim mesmo, contra as minhas imperfeições.
Então, o verdadeiro espírita é aquele que busca se melhorar moralmente, é aquele que luta contra as suas imperfeições. Esse é o verdadeiro espírita. Então, muitas vezes a gente se questiona: sou um bom espírita? O que eu preciso para ser um bom espírita? Eu consigo colocar em prática tudo que eu aprendo? Eu venho na casa, eu estudei o livro dos espíritos, eu estudo o nosso lar. Eu tenho essa facilidade de estudar e aprender, mas eu consigo colocar isso na minha vivência prática? Porque se eu não consigo colocar na minha vivência prática, não funciona. Eu não sou um bom espírita. Porque eu só vou ser um bom espírita quando eu estudo, quando eu aprendo e quando eu coloco na minha vivência diária aquilo que eu estou aprendendo. Aí eu faço uma reflexão com vocês. Estamos fazendo isso? Eu confesso que eu até tento, mas nem sempre eu consigo. Quando a gente está pisando na casca de banana, né, Maria de Lourdes? De vez em quando a gente está lá e está julgando o outro. Depois fala: nossa, não pode julgar. Eu aprendi que eu não posso, mas eu estou julgando. É nós, gente. É imperfeição. Não tem santo aqui. Não tem vítima. Quando eu me aproximei da doutrina espírita, há 35 anos atrás, o que me trouxe até a doutrina espírita era entender o sofrimento, né? Eu queria entender por que um nasce estrupiado, o outro nasce perfeito, por que um nasce milionário, o outro pobre. Eu queria entender essas indagações. E depois, com o tempo, ao longo do tempo, eu fui me tornando uma pessoa melhor do que eu era. Então, se eu voltar 35 anos atrás, eu sou muito melhor do que eu era quando eu entrei na doutrina espírita. Isso eu falo direto para o Serginho, que a gente estuda junto, né? Eu falo para o Serginho, eu sou muito melhor do que há 35 anos atrás, quando eu entrei na doutrina espírita. Para quem não sabe, eu era católica apostólica romana, fui 15 anos catequista do Padre Milton. Quando eu perdi meu irmão Marcelo com 20 anos, foi um divisor na minha vida. Aconteceu um fato que depois eu não fui entendida, né? Eu levei até o padre a situação e não fui entendida. Aí eu me afastei, fui para o budismo. Eu fiquei 7 anos no budismo. Amo de paixão o budismo, porque é muito parecido com o kardecismo. É a lei da causa e efeito no budismo. Só que no budismo o que me incomodava era que as rezas eram em japonês. E eu tinha dificuldade com a língua. Aí eu dizia assim: eu preciso ir para um lugar que fala a minha língua. E aí foi quando eu conheci as obras kardecistas. E aí eu comecei a perceber, com o tempo, que ser espírita não é só frequentar a casa, não é só acreditar na reencarnação, não é só estudar as obras de Kardec. Ser espírita é vivenciar o Evangelho de Cristo, de Jesus, que é a luz da razão e do amor. Então, as pessoas às vezes perguntam assim para mim: como que eu me torno uma pessoa boa? Eu preciso ter uma religião? Nem sempre. Nem sempre. Você não precisa ter uma religião. Mas se você pegar o Evangelho de Cristo e seguir ele, você se torna o ser mais religioso do planeta. Porque a palavra religião significa religar. Religar a divindade, religar a Deus. E a gente só consegue fazer esse intercâmbio de religar quando a gente passa a perceber essa divindade dentro da gente. Quando a gente passa a atuar com bondade em relação ao planeta, em relação às pessoas, em relação a tudo. Eu conheço pessoas que não frequentam religião nenhuma e é muito melhor do que eu frequento. Apesar que eu falo que o espiritismo não é uma religião, tá? É uma doutrina filosófica. Então vamos lá. Ser espírita é trabalhar em nós mesmos para nos tornarmos pessoas melhores, dia após dia. Por isso que eu falo que é uma luta diária. Não é fácil ser espírita, não. Não é para qualquer um, não. Não é fácil. Então eu elenquei os 5 passos necessários. O primeiro passo para ser um bom espírita é ter conhecimento, é estudar. Allan Kardec nos convida à fé raciocinada, uma fé que entende, analisa e compreende os porquês da vida. Então, a fé que eu sigo é uma fé raciocinada.
eu consigo entender porque tem sofrimento, porque tem morte precoce, porque um é assim, o outro é assado, porque eu estudo, né, as leis divinas, eu estudo os livros que tem psicografado, então eu vou entendendo isso. Ser espírita é ser um estudante permanente. A doutrina não pede de nós uma fé cega, mas uma fé iluminada pela razão. Então aqui dentro a gente não pode ter uma fé que você olha só para um lado. Você tem que olhar para todos os lados. Por isso que fala que é uma fé raciocinada. O bom espírita, ele procura conhecer as obras básicas, compreender os princípios que regem a vida espiritual, a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitáveis e a comunicabilidade dos espíritos. Porém, não basta só ter esse conhecimento sem a busca do amor para guiar o seu caminho. Então, eu sempre falo, qual é o caminho que Jesus indicou para a gente? O amor. Não tem outra solução. Se eu continuo adiando, se eu continuo desejando mal para o próximo, se eu continuo tendo inveja do outro, isso não é o caminho do amor. Você não vai evoluir buscando o caminho errado desse. Você só consegue evoluir buscando o caminho do quê? Do amor. Não tem outra saída. Segundo passo para ser um bom espírita: viver o que aprendemos. Jesus não nos pediu apenas para acreditar, mas agir com amor em tudo que fizer em sua vida. E eu falo, é difícil, né, você agir com amor em tudo que a gente faz na vida, porque tem dia que você acorda com virado no giraia, como diz o outro. É difícil. O bom espírita, ele não procura revidar uma ofensa. Pelo contrário, quando ele recebe uma ofensa de alguém, o bom espírita deveria pensar assim, deixa pra lá, não deve estar nos bons dias, deve estar com algum problema, né? A gente deveria agir assim. Mas o que a gente faz? Praga, olha como me tratou, não fiz nada para essa pessoa e a pessoa me tratou assim. Deixa que depois eu cuido de dar uma boa resposta. Isso é certo? Não, não é certo. O bom espírita, ele não gosta de fofoca. E quando ele recebe uma fofoca, ele até escuta, mas ele não passa adiante. Porque ele só vai passar uma coisa se ele viu. Se ele tem certeza do que aconteceu. Se ele não tem, ele não vai passar para frente. Essa é a posição de um espírita de verdade. Eu posso escutar o que for. Se eu não vi, eu não tenho certeza, eu não tenho que propagar para ninguém. O bom espírita, ele ajuda mesmo sabendo que o outro não gosta dele. O bom espírito é aquele, alguém está fazendo uma rifa para ajudar uma pessoa. Aí chega nele, ele é espírita. Aí alguém fala assim, compra essa rifa. Aí eu não, se a pessoa não gosta de mim. Isso é ser bom espírito? Primeiro, quando você faz o bem para alguém, você tem que esconder a outra mão. A pessoa nem precisa saber que você comprou a rifa dela. O bom espírito é pacientoso, mesmo sendo contrariado. O bom espírito, ele não julga ninguém, porque ele sabe que ninguém pode julgar. Que o único que pode nos julgar é Deus, e Deus não nos julga. Por isso que uma vez eu falei aqui, falo de novo, Deus não nos perdoa. Deus não perdoa a gente. Por que ele não perdoa? Porque ele não condena. Como que ele vai perdoar uma coisa se ele não condenou? Quem tem que nos perdoar somos nós. Nós que temos que olhar para nós e nos auto-perdoar. Porque Deus, o que Ele vai dar para nós, em vez de falar, eu te perdoo, filho? Ele vai te dar as oportunidades de você reencarnar e fazer diferente. Olha, eu matei a Clarice, eu fiz mal para a Clarice nessa vida. Eu vou ter a oportunidade de nascer numa outra vida, ter a Clarice como filha, poder amar, transmutar esse karma que a gente fez aí de maldade. É essa oportunidade que Deus nos dá. Mas Ele não vai nos perdoar, porque Ele não nos condena. A gente precisa entender isso. O bom espírita respeita o outro, apesar das diversidades. Olha, eu vou ser corintiano, eu sou palmeirense, mas beleza, a gente se ama do mesmo jeito. Você votou no fulano, eu votei no ciclano, mas tudo bem, eu te respeito. Não é ficar se engalfiando, como a gente vê na nossa sociedade. O bom espírito é aquele que quando cai, tropeça,
Ele levanta, reconhece o erro e segue adiante. Emmanuel nos lembra: o verdadeiro espírita é o trabalhador do bem, que se esforça todos os dias para vencer a si mesmo. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu faço coisa errada. E às vezes tem dia que eu olho para mim e falo: que vergonha de você, Manete. Por que você fez isso? Eu acredito que se eu sou assim, vocês também devem ser, né? Porque nós estamos tudo no mesmo barco. Ser espírita é carregar a cruz com serenidade, sabendo que cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento. Eu canso de falar isso, gente. Aparecer uma dificuldade, agradece. Porque é ali que está a oportunidade de você evoluir. Nossa, eu tenho um amigo chato que trabalha comigo. Agradece o chato, ele vai ajudar você a crescer. Ou você também ir para baixo, né? Porque se você não usar a inteligência, você pode pegar a raiva do cara e piorar tudo. Mas se você usar a sabedoria, pensar assim: pô, o cara é complicado, vou orar toda noite para ele, eu vou ter paciência com ele, eu não vou ser arrogante. Aí você cresce, você evolui. Então, Chico falava: feliz daquele que tem uma pedra no sapato, porque é essa pedra que faz você crescer. O terceiro passo para ser um bom espírita é a reforma íntima. Todos nós, quando vamos fazer o evangelho, a gente fala de reforma íntima. Todos nós falamos. O espiritismo, ele nos convida à reforma íntima, essa mudança profunda de atitudes e sentimentos. Reforma íntima, eu vou resumir assim: é todos os dias, a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, você parar e pensar assim: o que eu fiz de errado hoje? Ai, eu fui grossa com fulano. Ai, que vergonha. Tá, amanhã, se eu puder, eu vou passar e dar um sorriso para ela para dizer que tá tudo bem, né? Ou eu vou dar um abraço, falar para ela que eu não estava legal. Mas enfim, eu vou me corrigir. Isso é reforma íntima. Não é uma tarefa fácil, não é. Por quê? Porque exige autoconhecimento, humildade e perseverança. E vou falar uma coisa para vocês. Nós, terráqueos, nós não temos humildade. A gente tem mania de achar que humildade é pobreza. Não tem nada a ver. Humildade é estado da alma. Então, às vezes a pessoa está num patamar e, de repente, essa pessoa tem dinheiro, ela acha que ela tem o direito de humilhar as pessoas, tratar mal as pessoas. E, às vezes, a pessoa tem tanto dinheiro e ela é tão humilde, trata todo mundo igual. Isso é humildade. Mas nós temos essa deficiência de humildade. É tipo assim: o Bruno me fez um mal. Mas se eu for lá dar um abraço no Bruno, ele vai falar que eu sou fraca, que eu sou mole. O que ele vai pensar de mim? Cara, se eu for lá dar um abraço no Bruno, depois dele ter feito mal para mim, quem vai ter vergonha vai ser o Bruno. Ele vai falar assim: poxa vida, obrigada. Ele vai falar assim: poxa vida, como que a pessoa é grande, né? Olha, eu fiz tudo aquilo e a pessoa ainda veio e me perdoou, me deu um abraço. Hoje eu gritei muito na escola, gente, por isso. Mas eu vou aposentar, eu já assinei minha aposentadoria. Estou só esperando publicar no diário, com a graça de Deus. Podemos começar a fazer essa reforma íntima de forma simples. Primeira coisa, vigiando nossos pensamentos. Quem daqui tem mania de, quando está pensando bobeira, fala: esse pensamento não é meu? Eu penso muito nisso. Às vezes eu estou de boa, aí vem uns pensamentos pesados na cabeça, em relação às pessoas, em relação a qualquer coisa. Falei: isso aqui não é meu, não. Tem que desconectar. Vou sair, vou conversar, vou ouvir uma música, mas vou sair fora desses pensamentos. Controlar as palavras é muito importante. Aí eu lembrei que a mãe do Chico aparecia para ele, né? E a mãe dele falou para ele da água santa. Você precisa usar água santa, Chico. Mas, coitado, o Chico não entendeu. Ele saiu nas farmácias perguntando como que comprava água santa. Aí passou uma semana, a mãe dele apareceu de novo. Ele falou: mãe, mas eu não achei essa água santa que você falou. Ela falou: você não precisa comprar, filho. Quando você fica nervoso com alguém, ou irritado, você enche a boca d'água e não engole. Fica com a boca cheia d'água até passar a vontade de você falar besteira. A hora que passar, você engole a água, né?
Então a gente precisa controlar as palavras. Principalmente a hora que está brigando com alguém da família. Percebe que vai falar besteira? Pega água, põe na boca. Ou sai de perto para não falar bobeira. Avalie as suas atitudes. Isso é muito importante. Eu falo que quando a gente avalia nossas atitudes, é o autoconhecimento de nós mesmos. É a gente buscando olhar para dentro de nós. Eu estou fazendo psicanálise agora, eu estou entendendo tanta coisa que antes eu não entendia. Esse olhar para dentro da gente é muito importante. Cada pequeno esforço conta. O bom espírita, ele nunca vai se julgar perfeito, porque ele sabe, na sua consciência, ele tem certeza que aqui é uma escola. E ele sabe que ele está aqui para aprender. Por isso que a luta é diária, é orar e vigiar o tempo inteiro. O espírita de verdade, ele tem consciência do estado dele de alma. Olha, eu sei que eu sou imperfeito, eu estou aqui para evoluir, e eu sei que tudo que acontece comigo, Deus não erra de endereço. Porque eu vivo falando isso. Deus não erra de endereço. O que chega para você é teu. Ah, porque Deus foi... Não, é teu. Para, segura o rojão que é teu. O quarto passo é servir no bem. É o serviço ao próximo. Por quê? Fora da caridade não há salvação. Lembra que o Chico falava? Se falassem para ele que fora do espiritismo não tinha salvação, ele caía fora. Mas o que falaram para ele? Que fora da caridade não há salvação. É o amor em ação. Quando você é caridoso com alguém, é o amor em ação. E caridade não é só dar bem material. Eu já expliquei várias vezes aqui. Às vezes você não tem um dinheiro no bolso, mas você pode fazer caridade. Você pode sorrir, você pode escutar, você pode compreender, você pode consolar, você pode ter paciência e ser gentil, ter empatia. Tem milhares de formas de você ser caridoso. Não é só com bens materiais, é só ter amor, vontade e disposição para doar. Só isso. Ser caridoso é evangelizar com o coração. É toda a ação que a gente faz ao próximo. A mais pequena pode se tornar um ato de luz. Quem vai no salão, quem prepara o lanche, quem ensina, quem dá um passe, quem sorri ali na entrada entregando o panfleto, quem faz a sopa, quem distribui a sopa, enfim, tudo que se pode fazer dentro da casa espírita ou lá fora para o próximo é caridade. Minha vizinha está doente, eu vou lá ir para a casa dela, é uma caridade. Eu pego a roupa dela para lavar, é uma caridade. Mas eu não conheço minha vizinha. Bate palma, vai lá conhecer. Você ficou sabendo que ela está doente, vocês não têm amizade, mas vai lá bater palma. Fala que você quer ajudar. Olha quanta coisa a gente pode fazer com caridade. O amor é aquele discípulo de Cristo. É o semeador. Por mais pequena que seja uma atitude, ela se torna uma sementinha de amor. Isso é fato. Quinto passo: colocar em prática tudo que eu aprendo. O verdadeiro espírita é aquele que todos os dias luta pela sua melhora. Ele se observa, ele percebe seus defeitos e tenta aprimorar. Eu tenho 58 anos. Eu tenho pelo menos consciência de um defeito que eu tenho uns 30 anos. Eu luto contra esse defeito até hoje, mas eu ainda não consegui sanar. Vocês acreditam nisso? Eu consegui melhorar esse defeito, mas sanar totalmente, ainda não. Mas eu acredito que antes de partir, quem sabe, né? Eu consigo sanar. O verdadeiro espírita é aquele que tem consciência do tamanho de suas imperfeições e busca todos os dias colocar em prática o que se aprende dentro de uma casa espírita. Eu não sei se vocês perceberam, eu não gosto muito do termo centro espírita. Eu sempre que eu falo casa espírita. Mesmo na casa, quando eu venho para cá, onde você vai? Na casa espírita. Não sei, acho que isso é meu. Lembrando, sua luta sempre será com você. Essa é a maior luta, porque é a luta que vai causar o quê? A transformação em você. É a maior luta. Então eu vejo muita gente falando assim, fulano é meu inimigo. Eu dou risada quando escuto isso. Eu falo, cara, o seu inimigo é você. O fulano é só um detalhe. Mas se você não lutar contra as suas imperfeições, você vai voltar para o plano espiritual do mesmo jeito que aqui chegou.
ou tem alguns que vão até pior. Não adianta eu apontar o dedo para o outro, porque sempre vai ter um dedo apontado de volta para mim. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha transformação, né? Uma das coisas mais importantes. A gente até tenta cuidar da vida do outro. Eu, pelo menos, tento ajudar a família, um que está doente, mas a pessoa mais importante da sua vida é você. Então, você que tem que cuidar dela. Eu conheço pessoas que cuidam da vida de todo mundo, mas não cuidam dela. Esse é o maior pecado. É o maior pecado. Porque você precisa cuidar de você em todos os sentidos. Deus te deu uma vida, te deu uma missão. Tem gente que fala assim para mim, eu não sei qual é a missão. Eu falo, observa você, presta atenção. Todos nós vêm para cá com uma missão, com objetivo. Antes da gente reencarnar, a gente faz um plano reencarnatório. Você coloca lá tudo que você quer melhorar em você. Tudo que você quer fazer. Por isso que o grande erro nosso é que do lado de lá a gente faz uma missão muito grande. E depois chega aqui, a gente não dá conta de fazer nem metade do que a gente falou que ia fazer. A gente precisava ter consciência do lado de lá que aqui é difícil estar na carne, então tinha que fazer pouco pedido de melhora, né? Porque senão a gente não dá conta. Conclusão: ser um bom espírita não é ser perfeito, porque não somos, mas é ser um aprendiz de Jesus. É caminhar com fé, mesmo em meio às tempestades. O mundo pode estar caindo na cabeça, mas não tem fé que vai passar. Lembra quando o Chico reclamava demais e o Emmanuel falou para ele assim, escreve uma frase aí, tudo passa. Coloca na frente da sua cama. O Chico colocou, era uma época que o Chico estava muito doente. Aí o Chico acordava todo dia e olhava para aquela frase, tudo passa. E passou. Então as tempestades também vai passar na nossa vida. Só que na hora da tempestade a gente se desespera, né? Perde a fé, fica revoltado. Não, é aí que a gente tem que colocar em prática ainda mais a nossa fé. É confiar que a cada dor é um ensinamento. E que o amor é o maior remédio para todas as aflições. Não tem outro remédio. Resumindo, ser um bom espírita é ser um bom cristão. É fácil? Não é. De jeito nenhum. Alguns vínculos não nascem do acaso. Nós reencontramos para aprender o que ainda ficou inacabado, como o perdão, o amor, a paciência e o respeito. A vida espiritual é uma grande escola e a família é a sala de aula onde repetimos a matéria, até compreender o que viemos curar. Por isso que a gente não pode reclamar da família que tem, dos amigos que tem. Porque é a família que pertence a nós, é a escolha que nós fizemos. Então, com todos os defeitos que eles têm, eles estão ali com você junto para se autocurar. Então, se você quer buscar essa cura, não adianta reclamar, você tem que abraçar a luta. A vida espiritual é todos os dias. Somos todos irmãos buscando evolução. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para alguém, quem daqui quer evoluir? Todos nós queremos. Todo mundo quer evoluir. Mas para que isso ocorra, a gente tem que fazer a nossa parte, que é correr atrás. Eu não sou melhor, não sou pior. Sou filha de um Criador, buscando a cada dia a melhor. É isso que eu sou e é isso que vocês também são, porque vocês também são meus irmãos. O planeta inteiro são irmãos. Todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Então, não adianta eu achar que ser espírita, eu venho aqui, escuto o evangelho, como passe, eu sou espírita. Ser espírita é difícil, gente. Eu estou tentando ser espírita. Pode ser que um dia eu consiga ser um bom espírito. Por enquanto eu estou na luta também. Igual vocês, estou tentando. Pessoal que está em casa, nosso muito obrigado. A gente vai parando por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Agradecemos a Jesus e aos benfeitores espirituais por mais essa noite, que vocês possam ficar em casa mais leves e conscientes, dispostos a ser um discípulo de Jesus.